Graças a Deus estamos felizes porque grandes coisas fez o Senhor em nossas vidas. Deus já falou conosco através dos louvores, através da palavra que já foi lida. Eu gostaria de ler com os irmãos dois textos bíblicos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. O primeiro texto bíblico vai ser no livro do profeta Isaías. Gostaria que você abrisse o livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Aí eu gostaria que você marcasse, botasse uma caneta, alguma coisa, para depois nós poder ir para o outro texto. Isso, Isaías 45, a partir do verso 1. Achando Isaías 45, agora você volta a sua Bíblia um pouquinho, vai lá no livro de Esdras, perto de Neemias, depois de Crônicas, por ali mais ou menos. Abra sua Bíblia, Esdras capítulo 1. Nós vamos ler esse texto, né? Aí só deixa marcado para ficar fácil. Nós vamos iniciar com o texto de Isaías 45. Muito bem. Assim sendo feito, vamos ler. Diz assim, o título diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Primeiro versículo, nós vamos ler até o verso 8. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desamarrar os reinos e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as traças de ferro. Darei a você os tesouros escolhidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido. E eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus. Eu cingirei mesmo que você não me conheça, para que saibas, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Verso 7. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz, crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejam lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Louvado seja Deus. Agora, indo lá para Esdras, no capítulo 1, de 1 a 11, acompanhe, por favor. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que resta, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar os ajuntem com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Verso 5.
Então se levantaram os chefes da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos cujo Espírito de Deus despertou para subir e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém. Verso 6. Todos que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, objetos de ouro, com bens, com gado, com coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocou na casa dos seus deuses. Verso 8. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mithridates, que o entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 facas de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Eu espero que vocês tenham entendido o texto, porque os dois textos falam do mesmo assunto. Bom, vamos iniciar. Vamos iniciar falando de uma coisa muito importante: o nosso Deus. Tem um dizer na língua portuguesa, no nosso dizer, um ditado popular, que Deus escreve por linhas tortas. Não é verdade. Na verdade, Deus não precisa de linhas para escrever. Deus escreve perfeitamente. Deus, ele tem um jeito de trabalhar que a gente nunca vai entender. Por isso tem um texto bíblico lá em Jó que diz assim: sabes tu como Deus opera? Nós nunca vamos saber. Sabe por que nós nunca vamos entender como Deus opera? Porque às vezes Deus permite que uma coisa ruim aconteça para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas obtenham a salvação no plano dele. E a gente nunca vai entender isso. Muitas vezes a gente vai ficar confuso porque Deus faz essas coisas. Mas Deus, Ele é soberano e Ele sabe como agir. O que me chama a atenção de início é Deus chamando Ciro. E é para entender que quando o profeta Isaías ele escreve essas palavras aqui do capítulo 45, são 200 anos antes de Ciro nascer. Então, Deus usa ele para lançar uma profecia. O que é uma profecia? É algo que ainda não aconteceu, mas que num determinado tempo de Deus, aquilo vai se cumprir. E quando a profecia realmente provém de Deus, ela cumpre. Então, se cumpriu anos depois, 200 anos depois. O versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Essa palavra ungido me chamou a atenção de início. A primeira coisa que nós deveríamos fazer quando a gente lê esse texto é perguntar para o texto, ou perguntar para o que a gente tem de recurso, o que significa a palavra ungido. Essa seria a primeira pergunta. O que é ser ungido? No Antigo Testamento, o sacerdote era ungido, os reis eram ungidos através do óleo, do azeite na cabeça. Mas e a unção? O que quer dizer isso aqui? A palavra hebraica para ungido é Mashiach, que deu origem a Messias. Então a palavra ungido e Messias no hebraico é a mesma palavra. Então praticamente Deus está dizendo para Ciro, ali meu ungido, Deus está falando, tu vai ser o Messias que eu vou estar te usando nesse momento. Praticamente essas palavras, No grego, a palavra ungido, ela significa Christos, de onde vem Cristo. Então chamar Jesus de Cristo significa que nós estamos chamando Jesus de o ungido de Deus, ou escolhido de Deus,
para fazer ou para realizar uma grande obra. Olha que honra esse homem teve, né? Ser chamado por Deus de ungido. A primeira coisa que me chama a atenção na palavra é ungido. A segunda coisa é: por que Deus chamou Ciro de ungido? Só antecipando, que já vou falar mais para frente, Ciro ele não é judeu, certo? Ele vem de outros povos, eu vou dizer mais para frente. Então, por que Deus chamou Ciro de meu ungido? A resposta é porque Deus o escolheu e separou para uma missão histórica específica. Deus escolheu ele para libertar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, aí permitir a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Por isso Deus o chamou de meu ungido. Aí, beleza, sabendo disso, sabendo que ungido é como se fosse Messias, né, que vem da palavra Messias, é o enviado por Deus, e sabendo que Ciro foi enviado por Deus, a pergunta seria: quem foi Ciro na história? Uma boa pergunta, né? Ciro era filho de um homem chamado Cambises, príncipe Cambises, um nobre da Pérsia. Então Ciro era filho de um homem persa. Esse homem persa casou-se com uma mulher chamada Mandane, né, que era do Império dos Medos. Mandane era filha de um homem chamado Astíages, um rei muito poderoso. Esse nome é complicado, mas eu tenho que contar a história para vocês entenderem, para nós entrar no texto bíblico. A história diz o seguinte: que, segundo a história, esse homem, esse Astíages, que é avô de Ciro, ele teve um sonho. E ele sonhou, deixa eu ler aqui, calma aí, deixa eu pegar aqui. Astíages, avô de Ciro, havia sonhado que seu neto se tornaria governador de toda a Síria, a Ásia. Por isso ele tentou matá-lo quando ainda era bebê. Prosseguindo, Astíages teve um sonho. Ele sonhou que do ventre da sua filha saía um fogo de luz, como se fosse um rio de águas, né? Um sonho dele. E que aquela água inundava toda aquela região ali na Ásia. E que aquele ser que saía do ventre da sua filha seria o governador de toda aquela província ali dos Medos. Aí olha só o que aconteceu. Aí olha só. Para evitar que isso acontecesse, ele casou a sua filha, a princesa, com um nobre persa, de um povo diferente, um pouco inferior, para que isso não acontecesse, para que não se cumprisse isso, né? Para que se casasse com o príncipe Cambises, esperando que a descendência fosse inferior e não acontecesse o sonho que ele teve. Mas Ciro nasceu. Quando Ciro nasceu, o avô dele, Astíages, pegou esse bebê e deu ao seu general de confiança chamado Arpardo e ordenou que matasse essa criança. Quando Ciro nasceu, ele tomou da mãe, pegou essa criança e falou para Arpardo, falou o seguinte: olha, pega essa criança, falou para o seu general, pega essa criança, vai para bem longe e mata essa criança. Essa foi a ordem. Quando Arpardo pegou aquela criança, ele sentiu-se incapaz de matar o neto do rei. Ele ficou com medo, ele sentiu muito medo, e ele falou: eu não vou fazer isso não. Lá tinha um pastor de ovelha chamado cada nome Micadaste, e ele falou o seguinte: eu não vou matar essa criança não, vou dar para esse pastor de ovelha que mora tão longe do palácio. Esse pastor de ovelha vai criar essa criança, o rei nunca vai saber e a minha mão vai estar limpa disso. Esse
passou de ovelha, a esposa tinha acabado de ter um filho, infelizmente aquela criança não sobreviveu. Então ela tinha leite bastante para dar para o bebê Ciro. Então o tempo foi passando, talvez com 12 anos aproximadamente, as crianças ali brincando. Então Ciro estava brincando ali, brincadeira de criança. E na brincadeira de criança ali, que não é igual hoje as crianças brincam com o celular, né, por causa da tecnologia, mas naquele tempo não tinha. Eles brincaram ali de ser rei, príncipe, soldado, essas coisas. Então ali as crianças disseram que Ciro era o rei deles, brincando, brincadeira de criança. E quando o Ciro, já criança ali brincando, e todo mundo disse que ele era criança, e dos nobres, dos filhos dos nobres, não gostou daquela brincadeira. Aí Ciro falou o seguinte: já que você não gostou da brincadeira, e eu sou o rei, criança ainda, castiga ele. Aí castigaram aquela criança. Só que o rei estava vendo isso, o rei Astige, que é avô de Ciro. Ele vendo aquilo, ele entendeu que aquela atitude era realmente a atitude de uma criança nobre. Ele investigou e, por muito tempo investigando, descobriu que aquele menino era neto dele. Olha que coisa interessante. Quando ele descobriu que aquele menino era neto dele, ele ficou muito furioso, né? Porque ele foi enganado. E o que ele fez? Ele pegou o filho do general, matou o filho do general, serviu de um banquete para o próprio general. Pegou o filho do general, porque desobedeceu a ordem dele, matou aquela criança, chamou ele para um banquete especial, serviu a criança ali no banquete, e aquele homem ficou... Como ficou o coração daquele homem? Né? Atordoado, né? Aquele homem ficou muito irado, saiu dali, e com o passar do tempo, Ciro cresceu, esse general juntou com Ciro e acabou destruindo o reinado desse rei persa. O que era para não acontecer, acabou acontecendo. Então, como Ciro ele era filho de um nobre persa, e a sua mãe era dos Medos, aí originou o grupo ou povo chamado Medos Persas. Aí se nós formos lá para Daniel, eu gostaria de ler, eu sei que vai ficar meio longo, mas eu gostaria de ler rapidinho. Abre a sua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, só para a gente entender como Deus trabalha perfeito, e a gente não entende, a gente fica só reclamando. Não sei por que Deus está fazendo isso, não sei por que esse emprego que eu não gosto, esse lugar que eu não gosto, isso que eu não gosto, só que Deus está trabalhando. Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35, para não ficar muito grande, diz o seguinte: no 31, vou ler do 31, mas vou explicar depois o que aconteceu. O Senhor rei estava olhando e viu uma grande estátua. O que aconteceu aqui nos versículos anteriores que eu não li para vocês? O rei Nabucodonosor teve um sonho, só que era para as pessoas dizer o que significava o sonho, tá? Mas ele não lembrava nem do sonho. E como é que vai dar interpretação? Se ele contasse o sonho, talvez ficaria fácil, mas ele não lembrava do sonho. Aí mandou matar todo mundo. Aí Daniel pediu uma oportunidade, se apresentou diante do rei e falou: olha rei, eu vou buscar Deus e Deus vai dar explicação, eu vou te falar. Beleza, quando chega no versículo 31, Deus já falou para Daniel e Daniel está falando com o rei. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor rei, o rei teve um sonho, ele está falando para o rei. O Senhor rei estava olhando e viu uma grande quê? Ele viu uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem diante da tua face, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito era o quê? O peito e os braços eram de prata. Peito e braços, né? Eram de prata. Peitos e braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Só até aqui para a gente não prosseguir muito. Agora, a partir do verso 35, ele vai estar explicando o que essa estátua significa. Ele diz o seguinte: esse é o sonho e essa é a sua interpretação.
essa interpretação eu vou te dar, ó rei. O Senhor, o rei, é o rei de todos os reis, a quem Deus dos céus conferiu no poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais, os campos, as aves do céu, para que domine sobre todos eles. O Senhor, o rei, é a cabeça de ouro. Está vendo? Daniel está dando a interpretação. Aí depois ele fala assim: depois do Senhor se levantará outro rei inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Aí ele vai explicando. Aí eu vou parar aqui, em outra oportunidade eu explico toda essa interpretação para vocês. O que acontece? Deus havia permitido que o rei tivesse um sonho, e naquele sonho Deus estava falando para o rei que ele era a cabeça de ouro da estátua, representava todo o poder, mas que depois dele iria se levantar um segundo reino. Esse reino era o reino dos medos e dos persas, o peito e os braços, medos e persas, a união de dois povos que se formou um só povo. Olha só que interessante. E quem eram os medos e os persas? Lá no passado da história que eu li, os homens Ciro, né? Que era para ser morto, mas não foi morto, porque Deus já estava trabalhando na vida dele. Entende as coisas? Entende como Deus trabalha de forma que a gente nunca vai compreender? Aquele homem perdeu seu filho para que Ciro vivesse, mas era o propósito de Deus. A gente nunca vai entender isso. É a mão de Deus. Então Deus trabalha em prol de algo maior, de uma salvação de um povo maior. Deus, ele tem um plano maior do que simplesmente para mim. Deus não quer que somente eu e você receba a salvação. O plano dele é maior, é que toda a humanidade seja salvo, ainda que nem todos vão ser salvos, mas o plano de Deus é esse. O plano de Deus é um plano maior. Então quando chega aqui no livro do profeta Isaías, Deus está dizendo para Isaías que Deus vai levantar Ciro, que será um grande rei, e esse Ciro ele vai se levantar como um ungido de Deus, uma autoridade de Deus, com o poder de Deus para libertar a Israel, o povo a quem ele ama. Aí quando nós vamos lá para o livro de Esdras, que nós fomos, nós vamos ver dizer o seguinte, que já havia se passado o tempo que era para Israel ficar cativo na Babilônia. Deus já havia dado castigo para a nação de Israel. Segundo o profeta Jeremias, o castigo seria de aproximadamente 70 anos. Já havia se cumprido. O rei Nabucodonosor já havia falecido. Seu filho ou neto, que em uma batalha perde para a guerra para Ciro, então Ciro toma toda aquela província ali, toda aquela região ali da Babilônia. Agora é do rei Ciro. Agora Ciro ele é despertado por Deus, ele é impulsionado pelo Espírito de Deus, ele é movido, ele é incomodado por Deus, porque Deus despertou isso nele e falou: liberta meu povo. Oh, aleluia! Olha Deus trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Ciro diz o seguinte, tem um povo aqui na Babilônia que não pode ficar aqui. Eu estou falando minhas palavras para vocês entenderem. Esse povo, Deus falou que ele tem que voltar para a sua terra, lá para Jerusalém. Se você vai ver na história que os que não foram cativos para a Babilônia, ficaram pior do que os que foram cativos. Quem estava lá em Jerusalém, os que ficaram foram os mais pobres, invasores tomaram conta do lugar, tiveram muitos ladrões ali, estava terrível. Então, esse povo vai voltar. Deus mandou voltar. Mas para que Deus mandou voltar? O primeiro grupo vai reedificar o templo da casa de Deus, lá em Jerusalém. O segundo grupo, bem depois nós sabemos que é a história de Neemias, ele vai reedificar os muros, da casa de Deus. Então olha só que interessante, Deus, ele não é um Deus que está dormindo. O nosso Deus não dorme.
O nosso Deus, ele dá tempo para a gente ver as coisas. E o nosso Deus, ele trabalha de uma forma gloriosa. Então, por amor àquele povo, por amor à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, Deus despertou esse homem para que libertasse esse povo, para que voltasse, para que se cumprisse a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Lembra dessas palavras? Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O povo volta. Anos depois, toda a nação de Israel já está lá. E ali está até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa. Com o passar do tempo, muito tempo, alguns, né? Já nos tempos de Jesus, nasce ali aquele jovem. Agora ali já não era mais Ciro que estava no domínio. Já tinha passado o primeiro da estátua era Nabucodonosor, a cabeça. O segundo reino era os Medos Persas. O terceiro reino era o Império Grego, né, comandado por Alexandre o Grande. E o quarto reino, que era de ferro misturado com barro, era o reino romano. Então, Jesus nasce no Império Romano, cumprindo-se aquela escatológica profecia daquela estátua, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vem como o ungido de Deus. Mas é interessante que o ungido de Deus, essa palavra ungido, ou escolhido, ou Messias, havia algumas. Ele tinha que provar que ele era o Messias. Como é que Jesus ia provar que ele era o Messias? Uma das características do Messias é que ele iria ensinar as pessoas o caminho da salvação. Ele iria, né? Porque lá em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15, quando Moisés fala assim: Deus levantará de vós um profeta semelhante a mim, a esse vocês vão ouvir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é uma das características. O Messias vai vir e vai revelar para vocês o plano da salvação. Então, Jesus vem. Aí quando chega, se eu não me engano, Mateus capítulo 12, acho que é Mateus capítulo 12, a partir do verso... Mateus capítulo 12, versos 38 a 42. Quando chega no verso 38, Jesus está com os escribas e os fariseus. E os escribas e fariseus estão questionando a autoridade de Jesus como Messias, como ungido de Deus. E eles estão dizendo o seguinte: olha, dá-nos um sinal. Ele quer sinal. Dá-nos uma prova que tu és o Messias, ungido, enviado de Deus. Só que Jesus já tinha feito aquilo, olha só. Jesus já tinha curado aquela menina, a filha do Jairo, já havia curado aquela criança. Curado não, ressuscitado. Até quando ele foi chamado, ela estava doente. Então ele ressuscitou. Essa era uma das características do Messias. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Jesus já havia ressuscitado o jovem Lázaro, que estava 4 dias lá nos seios da terra. Então ele fala para Lázaro: sai daí, Lázaro! E Lázaro sai dali, 4 dias, né? E tem a própria ressurreição, morte e ressurreição do próprio Jesus. Jesus já tinha feito milagres extraordinários, já tinha feito curas, né? Já tinha curado aquele jovem lá, do tanque lá que nós aprendemos hoje lá de Betesda.
né? O enfermo que estava há 38 anos, Jesus já tinha curado aquele cego que não tinha nem os olhos direitos. Ele cospe no chão e faz os olhos e manda aquele homem ver, Já tinha curado o jovem Bartimeu, que clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas os fariseus, eles queriam sinais. Eles não queriam sinais, eles eram aquele grupo de pessoas que estava contra Jesus. Eles já tinham sinais. Quantas vezes nós já temos os sinais, as evidências que Deus é Deus e que Deus está na nossa vida, e a gente fica querendo: não, eu quero que Deus revela para mim. Deus já revelou, querido, para nós a sua salvação através da Bíblia Sagrada. Não precisa de um anjo. Tem gente que gosta de anjo, né? Tem um livro escrito Culto aos Anjos. Tem gente que gosta de ver anjo, né? Nas igrejas pentecostais, se falar que tem anjos, os irmãos já começam a pular. Fala: ó, Jesus está aqui, os irmãos ficam lá, até dorme, né? Mas se falar que tem um anjo, mesmo o pessoal que gosta de anjo, né? Mas o anjo não faz nada, o anjo não pode fazer nada, mas é Jesus, querido. É a salvação da nossa vida, o ungido de Deus. E qual o objetivo desse ungido de Deus para a nossa vida? Trazer a salvação. E qual foi a maior evidência disso tudo? Hoje o pastor Antonino falou aqui que não foi só a morte de Jesus, né? Ele até falou: não diga só a morte de Jesus, não. Até a morte tudo bem, todo mundo vai morrer, mas o que mais? A sua ressurreição. Oh, aleluia! Ele foi o único, amado. Aí você vai falar: irmão Orlando, Lázaro morreu, ressuscitou, é verdade. A jovem morreu, ressuscitou, é verdade. O filho da viúva Naim morreu, ressuscitou, é verdade. Tabita, né? Talita, né? Que Pedro ora, né? E ressuscitou. O jovem Eutico, que está lá, né? Cai da janela e chega lá, cai no chão. O Paulo chega lá, o já está lá junto. Está morto. Não, está vivo. Ressuscitou. Todos esses voltaram a morrer. Mas Jesus é o único que morreu e ressuscitou, aleluia, e vive para todo sempre. Ele é a primícia dos que vivem, é Ele que está mostrando para nós. Sabe o que Jesus quis dizer em outras palavras? Está vendo? Assim como eu morri, ressuscitei e fui para o Pai, assim vai ser vocês. Eu vou levar vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Pode passar o que passar, sofrer o que sofrer, mas eu estou com vocês. Aleluia, eu fico muito alegre em saber disso. Louvado seja Deus. E assim, amado, como Deus chamou Ciro para libertar Israel ali, Deus chamou Jesus, o seu ungido, para salvar todos. Infelizmente não são todos que vão ser salvos, quem sabe disso? Isso nós não entramos nessa parte aqui não, né? Que aqui a gente iria entrar em parte de aquele pensamento calvinista, arminiano. Mas vamos pensar no seguinte, que a salvação é para quem crê, e os que crê são chamados por Deus. Pronto, resumi tudo, né? Sendo assim, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pelo plano de salvação. Muito obrigado, Deus, porque a gente nunca vai entender, Senhor Deus, o teu trabalhar, mas eu sei que o Senhor trabalha. Senhor, naquele momento que nós ficarmos desanimados, achando: por que, Deus, isso? Por que eu tenho que passar por isso? Nos ajuda, nos dá força, porque não é fácil. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.